Olá, pessoal! Eu sou a professora Juliana Rocha e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre na hora de decidir. Afinal, universidade pública ou universidade particular? O que pesa mais na balança? Gente, eu sempre vou partir do princípio que tudo depende do seu objetivo. Então, primeiro eu gravei um vídeo para vocês, já tá aqui no canal, então confira ele antes de conferir esse, sobre a diferença entre faculdade, universidade e centro universitário. Hoje eu vou falar só de universidade, então tá. Considerando que eu escolhi, o meu perfil é universidade, pesquisa, extensão, professores com títulos de alto cargo como doutorado, livre docente, etc. Partindo desse pressuposto, existe muita diferença entre pública e particular ou a diferença está só no gasto financeiro? Bom, existe. Primeira coisa, hoje em dia muitas universidades particulares são abertas. A primeira coisa que você tem que avaliar é se essa universidade particular realmente é uma universidade. Porque às vezes ela tem um caráter de faculdade e só colocou universidade no nome. Então, para ser universidade, precisa ter pesquisa e extensão. O segundo ponto para vocês analisarem são as oportunidades que aquela universidade favorece, né? Quais são os benefícios? Então, o primeiro benefício, questão financeira. Você tem condições financeiras, né? Ou qual universidade que você teria essas condições financeiras, eu acho até melhor, para você investir. E aí, quando você considera gasto financeiro, não é só com a mensalidade. Você tem que considerar a localidade daquela instituição, como que você vai fazer para se deslocar até ela. Ela é muito longe? Você tem carro próprio? Ou ela tem fácil acesso a transporte público? Vai ser através de transporte público? Então, tudo isso, como você vai fazer e os gastos que você vai ter com esse transporte de ida e volta. Você tem que considerar também o material, ou todos os materiais. Livros, apostilas, jalecos se precisar, todos os gastos que não são inclusos na mensalidade, mas você como estudante vai precisar ter ou vai precisar fazer. Eu lembro que eu fiz universidade particular, eu até vou comentar um pouquinho sobre no final do vídeo, mas eu lembro que quando eu fiz a universidade, além de gastos mínimos com xerox, porque os professores deixam ali na pasta de xerox e universidade pública até isso é bem mais barato, você paga bem aquém, né? Dependendo da universidade, você tem até cotas de xerox que você pode fazer. Em universidade particular é tudo pago, desde o seu lanche na cantina. Na USP, eu fiz mestrado na USP. Na USP, o café, um pão de queijo e um café com leite era R$1,50. Gente, R$1,50. Fora o bandejão que era R$2 e você almoçava. Sucesso. Mas enfim, então essa é uma realidade que você também tem que ver. Então, gastos com comida, gastos com xerox, gastos com papelarias diversas. Então, todos esses gastos têm que estar inclusos nas suas contas. Além disso, uma questão financeira besta que até vou citar. Em São Camilo, que até eu vou citar. Na faculdade, quando eu fazia, eu tive um gasto tremendo e inimaginável no meu TCC. Eu escolhi fazer com armadilhas, que eu tava com o nome em inglês na cabeça, a gente chama de pitfalls. Então, pitfalls são armadilhas, a gente fez com araniofauna, ou seja, a gente fez toda uma coleta e um levantamento das espécies de aranhas numa determinada região de Itanhaém, no litoral. Tudo, absolutamente tudo, tem que sair do seu bolso. Então, o meu transporte até Itanhaém, o pagamento com todas as armadilhas que foram compradas, e eram 4 estações do ano, a gente tinha que fazer o levantamento em todas elas para saber se tinha aí a diferença sazonal. Tudo, sabe? Então, os meus gastos lá, com alimentação lá, então nada é financiado pela universidade, você que tem que bancar absolutamente tudo. Então aí só um alerta para você fazer essa conta no lápis e ver se realmente você tem condições financeiras de bancar uma universidade particular. Então, oportunidade financeira. Segundo tipo de oportunidade que eu acho legal a gente comentar. As universidades geralmente têm parcerias. Então veja se você tem condições de estar numa faculdade
que têm e que oferecem parcerias de intercâmbio, parcerias de estágio. As universidades públicas, elas despencam assim dessas parcerias, principalmente com universidades fora do país. Então é muito mais fácil você arranjar um intercâmbio pela USP, pela Unicamp, do que você arranjar um intercâmbio para uma universidade particular. Então, claro, não é regra, né? Mas é um fato. Então, eu tô conversando aqui porque às vezes você, estudante, não tem essa percepção de alguém que já teve. Então, se uma das coisas que eu me arrependo, assim, de ter feito a universidade particular e não ter tentado a pública mais instintivamente, foi essa, né? Eu tive que ralar muito para conseguir um estágio, consegui estágio maravilhoso. Eu estagiei no Instituto de Botânica de São Paulo com bioquímica de fungos filamentosos. Amei, foi uma experiência incrível, mas eu sei o quanto que foi difícil entrar, difícil de ser. Eu fui indicada por uma professora. E quando ainda eu fui ali, tinha uma pré-seleção, acho que tinham 3 ou 4 candidatos para 2 vagas. E aí foi uma seleção com histórico escolar, foi bem legal, feliz por ter passado, mas de repente eu poderia ter sido a que não passou. Em compensação, em universidades públicas, geralmente a gente tem mais projetos de iniciação científica, a gente tem mais instituições parceiras, então é mais fácil de estar inserido, tanto no estágio quanto no intercâmbio, se esse for o seu desejo. Agora, tirando um pouquinho dessas oportunidades, vou falar do segundo item que eu coloquei para vocês, a flexibilidade de horários. Então, se você já trabalha, às vezes uma universidade particular atende muito melhor os seus objetivos, o seu estilo de vida, com horários flexíveis, híbrido, EAD, noturno. Então, tem alguns cursos em universidades públicas que são integral e não tem como mudar isso. Tem alguns cursos que só são oferecidos diurnos, tem alguns cursos que são oferecidos todos os dias, mas também aos sábados, e também não tem como mudar isso. Então, eu acredito que se você já tem esse obstáculo, vamos dizer assim, se você já tem uma vida mais ativa do que quando você acaba de sair da escola ou com seus pais te bancando e tudo mais, eu acredito que um dos itens para vocês avaliarem até antes das oportunidades seria esse. E aí, o quão flexível você vai ter para atender aquela demanda da universidade pública no curso que você escolheu. E o terceiro e último, sobre os professores. Então, claro, as universidades, tanto públicas quanto particulares, elas têm uma demanda de profissionais de alto nível, né? Como eu citei, doutores, pós-doutores, livres docentes. Mas aí vem uma diferença. Geralmente, nas universidades particulares, nós temos professores mais profissionais no mercado de trabalho. Então é muito comum a gente ter, inclusive, professores célebres, viu? Professores famosos. Mas é muito comum a gente ter em universidades particulares, assim, professores que já trabalham. Então, de repente, você tem lá numa Casper Libero um jornalista que trabalha na Rede Globo. Então, ele já está no mercado de trabalho e ele é convidado, né, para ser ou para exercer essa profissão de professor universitário. Nas universidades públicas, 100%, né, e é muito comum, porque a gente tem aquele regime integral. Então, todos os professores, eles são pesquisadores. Eles vão estar mais concentrados na pesquisa mesmo. É muito difícil você ter, por exemplo, um professor universitário médico que tenha a sua clínica própria, que atenda. Não, eles vão estar envolvidos na pesquisa. Eles podem até atuar na área, mas totalmente o seu foco e o seu compromisso é ali com a pesquisa que eles estão desenvolvendo. Então, isso também pode ser um diferencial para você avaliar na balança. E antes de terminar o vídeo, queria dizer algumas coisas. Primeiro, que existem diferenças de universidades particulares entre si, e vocês devem saber disso. Então, avaliem também, saibam das universidades de ponta. Então, um curso de engenharia numa FEI, um curso de economia na FGV. Então, às vezes, para você também saber se você tem aquele gasto financeiro, será que o seu curso tem uma universidade de ponta?
Então, por exemplo, economia. Será que compensa fazer uma economia numa universidade particular que não seja a AGV? Será que isso vai contar ou não? E, gente, isso depende muito, mas principalmente do seu sonho. Eu sempre sou aquela, o que você quer fazer. E não faça porque os outros falam que é bom você fazer. Faça por você. Você realmente liga para isso? Primeiro, não existe profissional bom só com diploma de pública ou só com diploma da universidade XYZ. Como eu falei para vocês, eu estudei biologia numa universidade particular. Biologia não tem assim um curso de ponta de falar não, foi na melhor. Mas eu lembro que quando eu prestei o vestibular, eu me preocupei com isso, de buscar as notas do ENAD. E eu lembro que a minha universidade tinha 4 de 5 estrelas no ENAD para o curso de biologia. Era a maior nota de ENAD do curso. Então foi esse meu critério de escolha na universidade que eu fiz. Foi ótimo, eu tive professores maravilhosos, excelentes. Eu não pude fazer uma pública porque eu não pude fazer um cursinho, então eu não passei por pouco, mas aí foi uma questão da minha vida. Hoje, se eu pudesse fazer cursinho, você teria feito? Claro que eu teria, mas enfim, tive que entrar na que eu passei. Eu tinha passado em 2, uma era mais barata que a outra e foi esse meu critério de escolha. Mas eu não desisti. Lutei, estudei e passei no mestrado numa universidade pública. Então eu estou falando isso para vocês baseado em quê? Eu já estive nas 2. Eu já estive tanto dentro de uma universidade particular, eu estive tanto dentro de uma universidade pública. E eu afirmo, tem diferença sim. Não no ensino, mas tem diferença na estrutura, no público. Então, às vezes, você vai sentir muito melhor numa universidade particular do que se você entrasse por uma pública. Mas isso não quer dizer que a gente deva desmerecer todas as oportunidades, todos os benefícios que uma pública poderia te oferecer. Até porque você paga imposto como todo mundo e você teria o direito de entrar numa pública como todo mundo. Só que, claro, a concorrência é muito maior, concomitante esse número de benefícios. Mas eu falo uma coisa para vocês, o que vocês nunca podem deixar, nunca deixem de lutar para ser um bom profissional. Não importa a profissão que você decida, não importa o curso que você decida fazer, sempre lute para ser um profissional excelente no que faz. E isso não tem a ver com diploma. Muita gente tem um diploma maravilhoso, fez USP, Unesp, Unicamp, e não lutaram para ser um bom profissional, porque acharam que só o diploma, já passei, sou bom só porque eu fiz naquela universidade XYZ. E não é bem assim. E as pessoas percebem isso, as pessoas veem isso. Então, primeira coisa, não importa que universidade você faz, desde que você seja um bom profissional e um profissional de bem. Segundo, já que você precisa e não sabe, como que você vai decidir entre uma e outra, veja esse vídeo de novo, liste tudo que foi falado, oportunidade de uma pública, oportunidade de uma particulares e decida. Mas de uma coisa eu falo para vocês, às vezes um nomezinho ali no currículo abre muitas portas e isso é uma coisa a ser considerada. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida pode deixar no comentário e não deixe de acompanhar essa série de vídeos que eu estou fazendo especialmente para ajudar vocês a decidirem um futuro melhor no mundo dos vestibulares. Um beijo e até o próximo vídeo.